Fala Dev, no dia de hoje nós vamos criar um projeto de sistema de pré-natal, onde você simplesmente vai ter aqui um acompanhamento de pré-natal usando Java, onde uma gestante pode registrar os dados das suas consultas médicas e fazer um monitoramento simples ali do progresso. Quais serão as classes que a gente vai trabalhar aqui, os objetos, os conceitos? A gente vai trabalhar aqui com classe de objetos gestante, consulta e médico, onde nós vamos ter encapsulamento através dos atributos private, dos métodos getters. A herança nós vamos ter que um médico ele pode ser obstetra ou nutricionista. E a parte do polimorfismo nós podemos aqui realizar uma consulta, onde o nutricionista executa uma consulta de um jeito e o obstetra de outro. E a classe associativa nós vamos ter aqui que a gestante ela vai ter uma lista de consultas a serem analisadas. Ou seja, eu gosto de trazer aqui com programas diferentes para que você tenha essa prática aqui e comece a explorar um pouco mais do raciocínio. Como eu já preparei aqui todo o conteúdo, eu vou começar criando aqui as classes aos poucos, onde a primeira classe que será criada aqui é a classe da gestante. Aí a primeira grande pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: o que teria dentro de uma classe da gestante que seria interessante para o meu programa? Eu vou precisar ter alguns atributos, como o principal dele é ter o nome, depois eu vou precisar ter a idade, e por fim, eu vou precisar ter aqui uma lista de consultas. Onde consulta é uma classe que a gente ainda não criou, mas eu vou deixar aqui consultas, para que a gente já tenha essa visibilidade. Aqui no IntelliJ, ele dá a possibilidade de quando a gente digita o nome de uma classe que ainda não existe, a gente simplesmente adicionar ela ou criar. Mas eu vou simplesmente vir para cá, no nosso pacote principal, e vir aqui e criar essa classe, que seria a classe de consulta. Aí agora ele já vai deixar de dar erro ali, beleza? E aqui o list eu vou importar do pacote já.util. Então na nossa classe de gestante nós vamos ter três atributos gerais: o nome, a idade e a nossa coleção de consultas. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Depois que a gente tem os atributos específicos dessa classe, nós podemos partir aqui para a parte da criação do construtor. A gente pode ter vários tipos de construtor, mas a gente só vai criar um aqui porque é para simplificar. E esse construtor aqui você pode criar ele automaticamente no IntelliJ, clicando com o botão direito aqui, vindo em Generate ou Auto Insert, clicando aqui em construtor e selecionando os elementos que você quer. Então eu vou selecionar aqui os dois elementos que eu quero que sejam utilizados como atributos do meu construtor. E por fim eu vou adicionar um terceiro, que é a nossa lista de consultas, onde eu simplesmente vou inicializar ela aqui. Inicializar o que? A nossa coleção. Agora que a gente já tem aqui o construtor e a coleção, a gente pode simplesmente começar a brincar aqui com a parte de adicionar uma consulta nessa coleção, exibir o histórico de consulta e exibir os dados da gestante em si. Ou seja, eu vou criar três métodos aqui: o public void adicionar consulta, onde esse método aqui ele vai receber uma consulta com parâmetro, ou seja, um objeto do tipo consulta, e vai simplesmente chamar a nossa coleção de consultas e vai adicionar o elemento consulta, que é o nosso objeto que a gente acabou de receber por um parâmetro, beleza? O que é isso aqui que eu acabei de fazer? É um método específico da classe, ou seja, só essa classe de gestante aqui que vai ter esse método adicionar consulta aqui para esse primeiro momento aqui da gente. Se a gente tivesse um sistema muito maior, poderia ser que a classe gestante fosse uma classe genérica, que ela fosse herdada por outras, mas não é o caso aqui. O nosso segundo método aqui vai ser interessante, é o exibir histórico. Exibir histórico das consultas. Histórico das consultas. E aqui o que a gente tem que fazer? Mostrar uma mensagem na tela. Você pode anotar esses algoritmos que eu vou falando aqui de forma bem tranquila. Onde eu vou colocar aqui, ó, histórico de consultas de ou da gestante específica. Eu tenho que informar o nome dela e coloco dois pontozinhos aqui só para ele mostrar os dados aqui para mim. E quais serão os dados que ele vai mostrar aqui? Ou seja, se eu tenho uma coleção de consultas, eu tenho que passar por todas elas, ou seja, eu tenho que percorrer a minha coleção. E existe uma forma mais elegante de fazer isso, onde eu passo aqui que eu vou receber um objeto do tipo consulta através da nossa coleção que é consultas. Ou seja, isso aqui evita eu estar utilizando aquele padrão que é
for int igual a 0 e menor que consultas.size e mais. Aí isso aqui é uma forma mais elegante de fazer aquela mesma coisa lá. A diferença é que eu não tenho que ficar gerenciando o index agora. Eu posso passar o objeto que eu quero que armazene a iteração da vez de uma coleção. Ou seja, na iteração 0, na iteração 1, na iteração 2, na iteração 3, o objeto vai estar sendo apresentado aqui. E a única coisa que eu tenho que fazer é apresentar essa informação na tela, que é o system.out.println. E aqui eu mostrar os dados da consulta em si, beleza? E por fim, eu posso aqui adicionar um método geral, que eu poderia dizer assim, método geral, que a gente pode adicionar através do Alt Insert. Vou clicando com o botão direito e vindo aqui ó, em ToString, onde eu já posso selecionar todos os atributos de uma vez só, para ele simplesmente me dar um retorno ali e mostrar as opções, beleza? Do cadastro da gestante em si, ou seja, o nome da gestante, a idade e as consultas dela, beleza? Aí se eu quiser aqui eu posso mexer, botar um incrementozinho a mais, ou deixa assim mesmo, fica a meu critério. E agora o que a gente vai aplicar aqui de interessante? O conceito de herança, onde a gente aqui vai simplesmente adicionar aqui uma nova classe, que é uma classe genérica, uma classe geral, uma classe que a gente chama de classe pai ou classe mãe, que vai ser herdada por outras, onde a gente vai ser a classe aqui médico. E essa classe médico, o que é que ela vai ter de interessante aqui? A gente pode utilizar uma forma diferente de encapsulamento através da palavra protected, onde a gente pode definir os atributos aqui como string nome e um protected string especialidade. Quando a gente tem um modificador aqui que é privado, como a gente viu aqui na classe de gestante, ele só consegue enxergar esses atributos aqui dentro da própria classe. Ou seja, eu posso fazer qualquer manipulação que eu quiser aqui dentro. Se eu quiser entrar em uma outra classe, como na consulta, e tentar acessar esses atributos aqui diretamente, eu não consigo, porque a visibilidade dele fica ofuscada. Agora, quando eu utilizo aqui um modificador de acesso Protected, essa forma de encapsular aqui, eu consigo enxergar esses dados em outras classes, desde que eu esteja aplicando o conceito de herança ali nela. E o modificador público eu consigo enxergar fora da classe ali, sem precisar estar acessando os métodos get e set. Ou seja, no private eu tenho a responsabilidade de criar os métodos get e set para ele, caso eu queira acessar esses atributos fora da classe, eu queira manipular eles ali. Mas como eu estou utilizando o meu construtor que já recebe as informações, eu estou ignorando que eu preciso desses métodos aqui nesse primeiro momento. Voltando para a classe do médico, o que seria interessante, né, a gente ter aqui na classe médico o nosso construtor. Vou digitar aqui Alt Insert para ele criar o construtor, selecionando os dois atributos, e ele já criou tudo para mim aqui, ó. Fácil. E agora qual seria um método específico ali que eu posso adicionar? É o public void realizar consulta. Aí aqui eu posso passar uma gestante, ou seja, eu já tenho que ter o objeto gestante criado para que o médico consiga atender essa gestante. Só que a gente geralmente não tem um atendimento de um médico geral assim, a gente tem uma especialidade ali para ele, ou seja, uma nutricionista, ou seja, uma obstetra. Aí por isso que a gente está criando já aqui uma estrutura para a gente poder utilizar depois. System.out.println vai apresentar uma mensagem aqui, onde eu vou informar aqui o nome do médico e uma mensagem aqui do tipo realizou uma consulta com, e botar aqui o nome da gestante, gestante.toString ou gestante.get nome. Como a gente não colocou o get nome, a gente pode deixar assim. Mas se eu quiser adicionar os métodos get set, eu posso vir aqui depois do toString aqui, pular umas linhas, selecionar Alt Insert e vir aqui ó, get etc. Selecionar todos os atributos, clicar no OK, salvou, já está tudo adicionado aqui no gestante. Quando eu vim aqui para o médico, agora eu posso vir aqui e selecionar aqui ó, gestante e colocar .get nome, que agora já tem um método para ser acessado para mostrar só o nome. Ou seja, o médico tal realizou uma consulta com a gestante tal, beleza? E o que é que eu posso ter aqui de interessante ainda? Inserir aqui na classe médico, dar um Alt Insert Generate Get Set, selecionei aqui, dei um Enter, e depois que eu tenho os métodos Get Set aqui, eu posso adicionar o método toString,
onde já tem aqui o último, que é o Generate via Wizard, que cria com todos os atributos que eu quero aqui. Aí eu posso simplesmente apresentar o médico, o nome dele e a especialidade a qual ele é responsável. E agora nós podemos trabalhar com a subclasse, ou seja, as classes específicas, as classes filhas que trabalham com o conceito de herança. Onde eu vou criar aqui uma classe chamada de obstetra, que ela simplesmente vai já herdar as características e os métodos da classe médico. Salvei aqui, o Java já está reclamando, isso aqui não é um erro, é porque ele está esperando que eu utilize aqui algum recurso da outra classe lá, como no caso os dados do construtor, onde eu crio aqui um construtor específico para obstetra, que já recebe aqui o nome, por exemplo, da minha paciente em si, e depois eu simplesmente posso passar a especialidade dela ali. Aqui no caso a informação mais importante que eu preciso ter ali é o nome dela. E aqui, quando eu for cadastrar uma obstetra, eu já vou colocar o nome dela, que eu vou receber como parâmetro da pessoa que passar. E a função aqui, a especialidade, eu já posso colocar aqui direto. Obstetricia. Para que eu possa gerenciar. Toda vez que eu cadastrar um novo objeto do tipo obstetra, já vai colocar ali a especialidade dela diretamente com o nome dela. Beleza? Aí tem algum atributo específico dessa classe? Não. O que eu posso fazer mais aqui de interessante? Chamar o método realizar consulta, que existe lá dentro da classe médico. Aí aqui eu posso já apresentar as mesmas informações através da palavrinha super, ou colocar um comportamento diferente aqui para a gente. E eu vou simplesmente mudar o comportamento desse método, porque ele é sobrescrito, eu posso fazer o que eu quiser. E aqui eu posso colocar uma mensagenzinha do tipo o nome, cadê aqui o nome, que como eu estou trabalhando com os modificadores de acesso protected aqui, e eu estou dentro de uma classe que está herdando aqui do médico, eu consigo fazer essa associação aqui, porque não tem atributo nome aqui em obstetra, beleza? Onde é que eu vou simplesmente apresentar uma mensagenzinha aqui do, por exemplo, obstetra fez um exame de ultrassom para, e aqui eu vou colocar a gestante.get o nome dela. Aí aqui eu já tenho tudo que precisaria ser implementado para essa nossa classe de obstetra. E para a classe de nutricionista, que é uma outra especialidade que eu precisaria, vou criar aqui a classe chamada nutricionista, que vai herdar as características e os métodos da classe médico, que é a classe geral, a classe pai. O nutricionista é a classe específica, a classe filha, onde eu vou pedir para ele já criar os dados do construtor, sendo que a especialidade aqui eu vou informar de forma fixa aqui. Quando criar esse objeto, ele já vai dizer aqui que a especialidade dele é nutrição, onde eu só tenho que passar um nome e ela, beleza? E um outro método específico que eu posso chamar aqui é o realizar consulta, onde eu vou mudar o comportamento dele para o comportamento que eu quiser aqui agora. Como eu fiz a mesma coisa para a obstetra, eu posso colocar aqui algo parecido. Por exemplo, nutricionista recomendou uma nova dieta para, e o nome da gestante, que está sendo passado como parâmetro, e o nome dela, beleza? Aqui eu já tenho o trabalho da classe geral e da classe específica. E agora o que seria interessante, se a gente parar para analisar aqui, a gente já criou a gestante, que é para a lógica do nosso negócio é a parte mais importante, é ter um objeto tipo gestante. Já temos um médico, que é uma classe geral que não vai ser instanciada, mas que serve de padrão para que a gente trabalhe aqui com outras duas classes, que é a nutricionista e a obstetra, que são as especialidades que a gente vai querer ali utilizar. Onde depois que eu tenho tudo isso, eu tenho que realmente registrar as nossas consultas. E como é que eu faço para registrar uma consulta? Eu tenho que ter algumas informações específicas ali dela. Ou seja, o que é um dado muito importante da consulta é a data da consulta. E outra coisa que é muito importante para essa consulta é o médico que realizou essa consulta. Então aqui eu posso ter um construtor public consulta, que vai receber aqui a data e vai receber também os dados do médico.
Para não ficar digitando aqui, eu posso simplesmente vir no Alt Insert, clicar em construtor, selecionar os dois aqui e dar um Enter. Ele já faz tudo para mim, para que eu não tenha dificuldade. E por fim, eu posso chamar aqui o método TrueString, que já mostra todas as informações que através do Generate via Wizard. Agora eu tenho aqui uma consulta, ela vai receber uma data e o nome do médico, e eu já vou ter aqui uma consulta feita. E para eu testar tudo isso aqui, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no classe main para instanciar os meus objetos. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like aí, para você já acompanhar tudo direitinho aqui. Onde eu vou apagar essa primeira mensagem aqui e vamos criar aqui alguns objetos. Ou seja, nós vamos criar aqui a gestante, nós vamos criar aqui os médicos e nós vamos criar aqui por fim as consultas. Criar consultas. Esse aqui vai ser o algoritmo da nossa classe main. Aonde é que eu vou digitar gestante para criar o nosso objeto gestante. Vou inicializar ele aqui com o nome da gestante. Vou colocar aqui o nome Jéssica. Colocar aqui a idade. Vamos agora simplesmente criar o médico que a gente quer que atenda ela. Vai ser um médico de obstetra. Criar um objeto aqui que eu vou chamar essa nossa obstetra aqui de doutora Ana. Aí aqui eu posso criar também uma nutricionista, que vai simplesmente inicializar aqui o nosso objeto com o nome. Colocar aqui doutora Fernanda. Já temos dois médicos aqui, uma gestante, e nós podemos criar a nossa consulta. Vou criar aqui o objeto consulta 1 e depois o consulta 2. Onde o consulta 1 ele vai simplesmente receber aqui o local date off para definir uma data específica ali. Deixa eu ver aqui, local date ponto off, onde ele tem aqui a opção de receber aqui o ano 2025, o mês, vou colocar aqui que vai ser mês 8 e vou colocar aqui o dia 10. E o segundo parâmetro é a especialista que fez a consulta ali, que no caso é a obstetra, beleza? Aí aqui ele está reclamando aqui que nós temos os dados aqui, mês, ano, dia. Fechei esse bloco aqui e depois coloquei a função. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Integer number 2. Acho que eu botei 08. Só 8 aqui ele já identifica como o mês, tá certo? E aqui vamos copiar e colar essa linha. Só vamos mudar o nome do nosso objeto de consulta 1 para consulta 2. Vamos mudar a data aqui, de vez de ser mês 7, vou colocar aqui mês 9. Cadê aqui? Mês 9. E o dia, cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. Colocar aqui o número 9 que não está indo no teclado aqui. Eu apertar aqui, pronto, 9, vírgula, e aqui o mês. E aqui, em vez de ser obstetra, vai ser uma nutricionista, beleza? E agora que eu já tenho aqui a gestante, os especialistas das consultas e as consultas, o que é que eu posso fazer de mais aqui? Eu posso simplesmente chamar uma gestante e dizer que ela também vai ter dados de consulta, onde ela vai armazenar a consulta 1 e a gestante vai ter ali dentro dela uma nova consulta, que vai ser a consulta 2. Agora eu tenho aqui na lógica do meu negócio que eu cheguei na recepção, cadastrei a minha gestante, o administrador do sistema cadastrou lá o médico e a nutricionista, e a pessoa que estava lá para atender ela, no caso a obstetra, recebeu aqui a data e marcou a consulta dela. A recepcionista pode fazer isso aqui, a data e a especialidade, colocou a data e a especialidade, e quando foi ser atendida a gestante em si, a enfermeira ali, por exemplo, pode ter adicionado uma consulta para um médico específico. E assim nós já temos aqui os dados do nosso sistema. O que é que eu posso fazer mais aqui? Pedir para apresentar system.out.println os dados dessa gestante, gestante.TrueString. E outra coisa interessante que eu posso chamar aqui é o meu objeto gestante e pedir para exibir os históricos das consultas.
Deixa eu ver se o exibir histórico da consulta aqui, ele tá como void, tá? Então ele já vai apresentar tudo aqui direto pra gente. Beleza? Então quando eu executar o meu código aqui, o que é que ele vai apresentar aqui pra gente? Ou seja, ele vai apresentar os dados da consulta, ele vai apresentar ali os dados da gestante, e assim a gente consegue ter uma visibilidade bem melhor. Porque aqui a gente já conseguiu aplicar a parte de encapsulamento, onde a gestante tem os atributos privados e a lista de consultas dela. A parte de herança, onde a gente simplesmente aplicou a herança através da obstétrica e nutricionista, uma classe específica que é da classe médico. A gente aplicou polimorfismo através do método realizar consulta, e associação é o relacionamento de consulta com o médico e do médico com a gestante. E aqui quando a gente pede para apresentar, ele mostra os dados da gestante, onde aqui nós temos aqui também a consulta dela aqui, ó, o médico doutora Ana, e que é a obstetrícia. E se a gente puxar aqui um pouquinho mais, a gente vai ver aqui a doutora Fernanda como a nutricionista, beleza? E aqui no histórico da consulta, a gente tem as consultas que ela simplesmente teve no mês 8, no dia 10, no mês 9 e no dia 10. Onde a doutora Ana, que é a obstetra, atendeu ela, e a doutora Fernanda, que é a nutricionista, atendeu ela. Ou seja, é um sisteminha bem intuitivo de fazer, onde eu vou deixar aqui pausado para que você anote. E agora eu vou falar um pouquinho do curso do Java na prática, para quem nunca ouviu falar ou quer acelerar o seu conhecimento de Java. A gente tem aqui um curso pronto, onde você aprende o Java básico, intermediário e avançado. Onde o Java básico é toda aquela estrutura simples que a gente utilizou aqui, que envolve a parte da preparação do ambiente, instalação do IntelliJ com o JDK21, a parte de você entender o que é declaração de variáveis, atributos, tipo de dados, como você pode trabalhar com estruturas condicionais, quais são elas, a estrutura de repetições, quais são elas, os métodos para criar blocos de códigos ali, trabalhando com gerência de dependências Maven para criar o seu projeto, e as palavras reservadas do Java. Para que dessa base aqui fortalecida, você já possa ir para o Java intermediário, que a gente chama de orientação a objetos, o famoso PO Java, onde você vai aprender tudo isso que eu te expliquei aqui de forma isolada. O que é uma classe, o que é um objeto, o que é um atributo, o que é um construtor, o que é um método, quantos construtores eu posso ter, quantos métodos eu posso ter, quais são os tipos de métodos que existem eu posso utilizar, o que é um polimorfismo, o que é uma interface, o que é uma herança, o que é uma classe abstrato, o que é um método abstrato, encapsulamento, quais são os tipos, instância de objetos, modificadores de acesso que eu posso utilizar, entrada de dados via teclado para deixar o meu programa mais dinâmico, para que eu não fique utilizando variáveis estáticas, criação de pacotes no formato model via controle para criar um projeto com arquitetura mínima estruturada, fora a parte de criação de projetos específicos aqui, como o projeto Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece, projetos mais comerciais como de loja com sistema de vendas, e a parte de manipulação de data e hora de uma forma bem mais detalhada. Para que depois que eu tenha toda essa base aqui fortalecida, incluindo a parte de orientação do objeto do Java intermediário com Java básico, a gente já pode ir para o Java avançado, que é a parte de manipulação de arquivos, na parte de leitura e escrita de arquivos, e trabalhar com banco de dados MySQL, onde só nesse curso aqui você ganha uma imersão de MySQL, onde você vai aprender a criar a parte do CRUD via linha de comando, ou seja, criar os dados, inserir os dados, deletar os dados, pesquisar os dados e atualizar os dados, ou seja, tudo com MySQL, para depois que você fortalecer essa base, você possa trabalhar com Java integrado com esse banco de dados. Aí você consegue utilizar duas ferramentas através do Java, aqui dentro do IntelliJ. Beleza? E para quem é esse curso, para quem é estudante de programação, profissional de tecnologia, quem está em transição de carreira, não sabe por onde começar, quer começar do zero, esse curso aqui fortalece você. Se você vai fazer algum curso de tecnologia de nível superior ou técnico, já vai ser interessante para você. Se você é estudante no ensino médio que tem programação ali, você quer aprender Java, vai ser interessante. Se for pesquisador, um cientista, ou qualquer pessoa interessada em aprender programação, também está aberto aqui o curso para você. Não tem requisito nenhum para fazer esse curso, só ter vontade de aprender, acessar a internet e um computador para assistir às aulas aí e fazer os códigos. Quer fazer o código na mão, também pode fazer. Quer utilizar outro ambiente de desenvolvimento como Eclipse, NetBeans, Visual Studio Code, fica a seu critério, porque o código é o mesmo. O código que funciona lá, funciona nessas três ideias aqui também, tá certo? E quais são os benefícios? Você não vai precisar procurar conteúdo na internet, vai ter um conteúdo estruturado, objetivo, didático, passo a passo, com aulas gravadas.
onde você vai ter direito a certificado, vai ter direito a suporte, vai dominar a parte de orientação a objetos, vai saber começar do zero sozinho, para que você ganhe a confiança, a segurança, a maturidade, para que você destrave e comece a criar os seus próprios programas sozinho. Esse é o intuito do curso Java na prática, tá certo? Eu vou deixar aqui mais descrição para que você se informe. Caso tenha alguma dúvida, tá aqui o meu WhatsApp, ó. 82982107078. Você vai falar com o Olival, que é o cara que já tem aqui mais de 6 anos que trabalha na área de tecnologia, onde já tem mais de 24 mil pessoas que passaram pelo canal do YouTube dele, já tem mais de 1000 alunos aqui nas plataformas da Udemy e da QIFI, que é essa daqui que eu trago as promoções para você, onde também já sou graduado em ciência da computação e tenho outras especialidades aqui como segurança da informação. Eu misturo tudo isso e trago para você na forma de cursos online aqui, tá certo? Eu já trabalho com programação com Java do back ao front, programação full stack. Aí, se você decidir adquirir o curso, a parte mais importante é essa daqui, ó, informar o seu e-mail para contato. Se informou o e-mail errado, o curso não vai chegar na sua caixa de entrada. Se não chegar na caixa de entrada, você vai ter que mandar uma mensagem para esse cara aqui, ó, o WhatsApp. Aí aqui você vai informar, olha, comprei o curso agora e não chegou o acesso. Como é que eu faço? Aí eu vou solicitar o seu e-mail e vou te cadastrar na plataforma, você vai ter o acesso, beleza? Lembrando que você tem que informar o seu nome, informar um telefone para ter um contato com você para o suporte, informar o seu CPF para sair no certificado. Lembrando que você pode comprar via essas 3 modalidades: Pix, boleto e cartão de crédito. Cartão de crédito você pode dividir, Pix também você pode pagar e receber na hora o curso, tanto para cartão de crédito como Pix você já recebe o curso na hora. E o boleto demora até 2 dias úteis para ser comprovado. Mas se você tiver pago via boleto, já quiser mandar o comprovante para mim e informar lá no WhatsApp, aí eu já libero o acesso para você. E você pode adquirir outros cursos em conjunto, onde quem compra o curso já na prática depois vai querer criar um projeto completo com banco de dados, onde tem um sistema de gestão de atendimento. Depois que você aprende Java para desktop, você vai querer ir para Java para web, para criar aplicações web através de uma tecnologia chamada Spring Boot com banco de dados. É um conteúdo bem mais avançado, vai estar aqui também para caso você queira. Se você não quiser ir para a parte de web, quiser transformar sua aplicação desktop em uma aplicação full stack, tem aqui o Java Swing. E se depois que você for para a parte de web quiser criar uma aplicação back-end web com a parte do front-end, tem aqui a parte de criação de templates com Timeleaf. Aí tá tudo aqui, você pode simplesmente marcar outra aqui e fica a seu critério para que você possa adquirir os outros cursos, beleza? Vai aparecer aqui a legenda e caso você queira, fica a seu critério. Se você gostou desse vídeo, seu like, seu comentário. Se quiser aqui conhecer o curso já na prática, clica no comentário fixado e aproveite. Então, até a próxima.